Olá, seja bem-vindo à terceira aula da disciplina de Lógica de Programação, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Sou o professor Leonardo Guimarães. Estarei com vocês na videoaula e no AVA, mediando o assunto sobre conhecimento. Neste material, vamos aprender a desenvolver algoritmos utilizando estruturas de decisão. Você vai ver que é muito simples. Vamos lá? Vamos agora aprender a trabalhar com estruturas condicionais, também conhecidas como estruturas de controle. Trata-se de um conceito que pode ser usado em qualquer linguagem de programação. No Portugal Studio, nós temos um grupo de exemplos dedicados só a estruturas condicionais, tal como o exemplo vogal, que já vimos na aula anterior. Observamos que ele utiliza operadores lógicos, mas não focamos na estrutura condicional. A estrutura condicional se é muito simples, não tem mistério. Vamos dar uma olhada? Vamos analisar. Primeiro a cláusula se, depois o teste lógico, delimitado entre parênteses, e depois o bloco de código a ser executado. Ela pode ser usada independentemente, mas ela vem com a opção também de ser usada com a cláusula se não. Então, será uma estrutura se não, no caso. Por quê? Caso o teste lógico falhe e este bloco de código não seja executado, ele vem para a cláusula se não e executa o bloco de código programado alternativo. Vamos ver mais uma vez como é que funciona esse exemplo. Vamos ficar atento à área do console, à área de saída. O programa está solicitando uma entrada, um valor. Eu posso fornecer uma vogal ou uma consoante. Vou fornecer uma consoante. R. Enter. Então, o programa veio, o fluxo do programa, verificou aqui nesse teste lógico se R era uma vogal. Então, esse resultado aqui foi falso. Então, ele pulou esse bloco de código, não executou. Veio para a cláusula se não e executou este bloco de código aqui, que classificou R como uma consoante. Facinho, né? Tá vendo que não tem mistério? Estruturas do tipo se e estruturas do tipo se não podem ser aninhadas para resolver diversos tipos de problemas. Vamos ver outro exemplo aqui do Portugal. Números iguais, para demonstrar isso. Observe que existe uma primeira estrutura se, que é fechada aqui, e dentro do bloco de execução dela, existe uma segunda estrutura se. Interessante, né? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos executar algumas vezes esse exemplo, para a gente ver as respostas que ele nos traz. Então vamos lá, de olho no console, que é a saída do programa. Botão executar. Ele está solicitando um número de 0 a 6. Vamos contrariar, vamos fornecer 7. Enter. Então, ele falhou no primeiro teste lógico, o valor, não entrou nesse bloco e foi para o bloco alternativo, se não. Executou as instruções dentro desse bloco alternativo. Exibiu a mensagem que o número deve estar entre 0 e 6. Legal, né? Mais uma vez ele fornece a mensagem solicitando um número de 0 a 6. 2. Então, desta vez, ele passou no teste lógico inicial e entrou dentro do bloco da cláusula se. Chegando lá, ele entrou no segundo bloco de estrutura se não. Neste, ele falhou e foi para a cláusula se não e executou a instrução dentro do bloco de código dela. Vamos tentar mais uma vez para ver se a gente dá sorte. 5. Fez o mesmo caminho. Ele passou no primeiro teste, não passou no segundo e executou esse bloco de código novamente. Mais uma vez. 3.
Pessoal, pelo que a gente está percebendo, é bem difícil de entrar nesse bloco de código. Não que seja impossível. Tente mais algumas vezes para ver se consegue. E veja, confira, verifique os exemplos no e-book para se aprofundar mais um pouco. Veja que não é difícil e é muito interessante também. Você pode aplicar isso aqui a diversas soluções. E agora vamos ver que existe outra maneira também de se usar estruturas condicionais para algoritmos. Seria a estrutura caso, escolha caso, chamada aqui. Tem um exemplo do Portugal Studio e ela funciona da seguinte maneira. O usuário entra com apenas uma opção e todos os valores possíveis já estão pré-definidos para ser executado o teste. Caso ele caia num desses valores, caso ele seja igual a um desses valores, ele vai executar o bloco de código referente a este valor. Perceba que essa estrutura ela pode ser utilizada fornecendo um parâmetro diretamente do usuário ou um parâmetro qualquer calculado durante a execução do seu algoritmo. Temos a cláusula escolha, os parâmetros delimitados entre parênteses e o bloco de código cheio de casos delimitado entre chaves. Cada caso tem o valor possível, antecipado previamente, as instruções para serem executadas e a cláusula pare, para ele não verificar o resto, porque caso contrário, ele vai conferir e realizar o teste para todas as outras seguintes, gastando processamento, porque todas vão ser falsas. Se ele caiu numa e não parou e vai executar o resto, todas as outras podem ser falsas. A estrutura caso também tem uma cláusula padrão, que é executada caso nenhum dos casos previstos ocorra. É interessante a gente sempre usar ela. Vamos ver como o exemplo funciona? Vamos lá. Atenção na área do console, que é a saída do programa. Ele solicita que eu escolha uma opção. Eu, como sou bobo, escolho 1. E ele vai, executa e verifica que a opção é igual a 1. E exibe a mensagem, você é lindo. E para por aí. Vamos executar mais uma vez? Escolha uma opção. 3. Sair. Ele pula, porque a opção não é igual a 1, não é igual a 2 e é igual a 3. Então ele executa a mensagem sair. Muito simples, né? É isso, pessoal. Eu recomendo fortemente que vocês verifiquem o caderno para aprofundar no assunto. Além de também poderem recorrer aos materiais complementares e aos recursos do AVA. Nesta aula, vimos que o Portugal Studio é uma excelente ferramenta para aprendermos lógica de programação. Nela, existem diversos exemplos que podemos executar quantas vezes forem necessários. Recomendo que você execute cada exemplo mais de uma vez, pelo menos, porque eles podem gerar diferentes resultados e isso vai te trazer um conhecimento maior. Então, te aguardo na próxima aula. Até mais.